Ter uma liga única controlando as competições nacionais é um desejo antigo dos clubes, dos principais clubes do Brasil. Algo que se fala há muito tempo, em vários enfrentamentos que os clubes tiveram ao longo das últimas décadas com a CBF. Sempre existiu esse desejo, esse objetivo, muitas vezes distante, de ter uma liga para controlar as decisões, o calendário, a venda dos direitos de transmissão, a venda das placas de publicidade, tirar da CBF o controle total do futebol brasileiro e dar aos clubes mais poder. A liga é a forma de transformar os clubes em protagonistas de si mesmos, como deveriam ser. Não é nada de novo, a gente tem na Europa as ligas dominando cada grande competição nacional. A gente tem Premier League, a gente tem La Liga e, obviamente, o Brasil se espelha nesse modelo. De algo teórico, nessa década, começamos a ver movimentos para que isso fosse para a prática. E em 2022, tivemos a criação da Libra, que surge com esse objetivo, mas já na sequência veio a FFU, tá? Na verdade, na época, LFF, Era que depois LFF. virou LFU e Isso. hoje FFU. Isso. A então LFF. E desde ali houve uma cisão e os clubes foram se dividindo em dois caminhos, o da Libra e o da FFU. Criou-se um cenário que não era o ideal, não era o objetivo, porque com duas ligas, o que é que acontece? Quem é que comanda a parte esportiva, a parte técnica, o calendário? Quem é que continua com o poder? A CBF. Se existem duas ligas, a CBF tem o poder. E nos últimos anos, desde a criação da Libra e da FFU, a gente enxerga um diálogo muito distante. Porque dentro da Libra, por exemplo, existem constantes debates, discussões. O Flamengo tem um peso muito grande, não concorda com os rumos que a Liga muitas vezes toma. E o que a gente vê é um cenário de imbróglio, de incertezas, e nesse cenário volta o movimento para fundir as duas ligas e para que a gente possa ter a Liga do Futebol do Brasil, como a gente vê o nome na tela do computador que está aqui na nossa TV. Esse computador, esse notebook, não é qualquer notebook, não é uma foto montada em estúdio. É uma foto de dentro de uma reunião que aconteceu na CBF. E aqui entra um ponto fundamental dessa história, Cássio. Isso, para mim, tem uma certa... um certo questionamento. Porque qual é a essência de criar uma liga? Tirar o poder da CBF e dar aos clubes. Veio a Libra, veio a FFU, a divisão não conseguiu levar a um lugar comum. Agora o movimento. Mas quem lidera esse movimento? A CBF. A CBF olhou para as duas ligas, olhou para as negociações que são feitas com TV, com placa de publicidade, né, com direitos internacionais, e decidiu voltar a se meter nessa área. Uma ação que talvez seja muito pequena aos olhos do país, mas que é simbólica. Na Série B, a CBF aproveitou uma lacuna em 2026, identificou dois clubes, o São Bernardo, clube pequeno do interior de São Paulo, que está na Série B, que não tinha contrato com nenhuma das duas ligas, e o Náutico, do Recife, que tinha um contrato, pertence à FFU, mas não tinha negociado seus direitos de transmissão. Era um clube que estava na Série C e não fez essa negociação, não aceitou o valor oferecido, que era baixíssimo. O que é que a CBF fez? Foi lá e trouxe esses dois clubes, assumiu a negociação, vendeu os direitos de São Bernardo e Náutico para o Grupo Globo, por exemplo. Foi um movimento pequeno diante disso tudo que a gente está vendo, mas ele é muito simbólico, porque ele simboliza a CBF recuperando
abre aspas, o espaço perdido. E nessa semana tivemos uma reunião na sede da CBF com os presidentes dos 20 clubes da Série A e dos 20 clubes da Série B. 40 clubes reunidos para acompanhar e conhecer esse plano da CBF para uma Liga Única do Brasil, a Liga do Futebol do Brasil. Detalhe importante, não havia um representante nem da Libra, nem da FFU convidados para essa reunião. A CBF diz que é o começo de um projeto e a gente vai detalhar algumas coisas aqui. Mas, Cássio, fico com uma certa dúvida do que seria uma liga controlada, ou pelo menos estruturada pela Confederação Brasileira de Futebol. Isso, os representantes, quando a gente fala representante da Libra e da FFU, são pessoas à parte dos clubes, certo? Porque, enfim, tem pessoas à parte dos clubes, de parceiros comerciais. Nessa primeira reunião, até onde se sabe, eles não fizeram parte. E sobre essa lógica da CBF, Fred, da unificação da liga, é muito óbvio que precisa existir uma liga. Na hora que existe mais de uma, ela não é uma liga de competição, ela é um bloco comercial. Isso. Tipo, o que é que foi a Libra até aqui? Ela foi um bloco comercial, ela pegou os seus filiados e fez uma negociação com o Grupo Globo, foi uma negociação exclusiva com o Grupo Globo e botou todos os jogos, a partir da lei do mandante, né, na Rede Globo, TV aberta, Sport TV fechada, GETV, no streaming gratuito, Premiere no pay-per-view, enquanto a FFU foi para um caminho totalmente diferente de fragmentar. Para você ver como é interessante. Uma escala, o grupo de sempre, o grupo que sempre transmitiu e que entrega, sem muito melito, entrega o produto melhor que a Rede Globo, enquanto a outra foi juntar mais. Sem ter a Globo, sem conseguir dialogar com a Globo. No primeiro momento. Sim. No primeiro momento, porque a Globo acaba fazendo 2 contratos com a Globo no fim das contas, né? A TV aberta entra e o pay-per-view entra também, no fim das contas. Sim. Mas foi o último. No primeiro momento foi fechar com a Record, foi fechar um jogo exclusivo com a Amazon, que quebra a lógica do Premiere, porque o jogo é realmente exclusivo na Amazon, esse jogo não entra no Premiere. O jogo da Casa TV passa a ser um stream gratuito. Inclusive, Cássio, quando a... Vou chamar de FFU, que é o nome atual já. Quando a FFU fecha também com a Globo, é meio que o grande drible. É quando os times da Libra olham pro lado e se sentem um pouco... O jogo da Record é um jogo da Record, mas pode ter o jogo da Globo também. Isso foi sentido. Eu acho que desde ali... Porque o que é que se tinha uma impressão? E é só impressão. Até porque a Libra foi criada antes, tinha o Flamengo, tinha o Corinthians, que depois vira fez o carro-chefe da FFU. A deserção para FFU. A sensação que eu tinha, pelo menos, pode ser uma sensação pessoal, mas imagino que não, é que a Libra era a liga principal, mais restrita, inclusive, e a FFU foi buscando clubes, foi ampliando, foi pegando equipes menores, fazendo propostas. Quando ela negocia com a Globo também, ela tinha todo o outro contrato e mais o da Globo, todo mundo olhou assim e disse, peraí, é porque você tem que ela não tá tão abaixo assim da outra. E aí ela depois ainda veio com o derrame, né, das antecipações, das compras. Eu não vou nem entrar nessa parte, porque isso pode até ser um problema para a liga, mas isso não está diretamente aos contratos. Isso é o cara comprou dinheiro que deu dinheiro para você passar o resto da sua vida, ou quase isso, né? 50 anos, dando o que você recebe TV para dividir, em troca de 100 20%, milhões. 15%. Mas falando dos contratos de transmissão, que não é isso, para não confundir essa venda de 15%, é o contrato de transmissão anual. A maior parte da torcida do Brasil está na Libra. O Corinthians, ele ajudou a balancear um pouco. No começo era imbatível, tava Flamengo e Corinthians, mas continua tendo Flamengo, continua tendo Palmeiras, continua tendo São Paulo. Aliás, só o fato de ter o Flamengo, você já larga muito na frente. Só que a lei do mandante, que curiosamente foi criada a partir do Flamengo do Campeonato Carioca, né, durante a pandemia, ela bota o peso que antigamente você tinha que ter o direito dos 2 clubes sobre o mesmo jogo. Hoje basta ter só o do time que é o mandante. E isso faz com que Mirassol e Flamengo e Mirassol, ainda que seja, mas só para dar um exemplo, um que não tem torcida, outro que tem torcida. Mirassol e Flamengo, quem vende é o Mirassol. Sim. O Flamengo não ganha nada. Flamengo e Mirassol, quem vende é o Flamengo. E aí o peso do Flamengo, Cássio, na Libra, primeiro, o Corinthians sentiu e já desertou, mas também tirou os outros cariocas. Por isso que a FFU foi ganhando força, porque o Flamengo não é um clube fácil de negociar.
né? Então, isso foi outra porta para que a FFU tivesse terreno, Cássio. E aí a gente tivesse realmente duas ligas do mesmo porte no país. Quando foi criada, a Libra foi criada, Fred, em 3 de maio de 2022, e a então LFF, que era a Liga Forte de Futebol, foi criada em 28 de junho de 22. Naquele momento, como o Fred falou, já tinha o Corinthians, mas, por exemplo, tinha o Flamengo, que estava lá, o Botafogo e o Vasco. 3 cariocas estavam na Libra, e o Fluminense, na Libra, e o Fluminense era o único carioca na LFF. Pouco tempo depois, Botafogo, Cruzeiro e o Vasco, ou seja, 2 cariocas ainda, eles saíram da Libra e fizeram um bloco que durou pouquíssimo tempo, foi o Grupo União. A LFF captou esses clubes do Grupo União e por isso virou Liga Forte União, LFU. Só que durante esse tempo foi tendo outras viradas de casaca. E assim, bem, o ABC, por exemplo, foi da LFF vai para a Libra, o Sampaio Corrêa fez isso também. Só que aí começou a ter o contrário. De tirar o Corinthians dentro de, obviamente, de ter uma negociação, que se for é óbvio que foi oferecido uma série de benefícios para o Corinthians para trocar. O Vitória, Vitória Atlético Mineiro, vamos dizer, todos os contratos, e aí, tanto da Libra quanto da FFU, os contratos atuais são válidos de 2025 até 2029, contratos de 5 anos. Sim. Curiosamente, e aí tem um sentido. Os dois lados entenderam assim, não foi coincidência, os dois lados entenderam até 2029, para 2030 voltar a conversar. E é o que a gente, até para não ficar nesse passado, para daqui fazer o passo para ir para o futuro, que é o que está sendo visto aqui em relação à Liga de Futebol do Brasil. Nesse meio tempo, de os contratos estarem assinados até 29, Vitória e Atlético Mineiro fazendo parte da Libra, eles assinaram para mudar de liga. O Vitória, nesse momento, ele já está comprometido a ir para FFU. Isso. Mas até 2029, ele não pode ir antes, por quê? Porque o contrato dele já está assinado com a Libra. Mas de 2030, qualquer entendimento do Vitória... até 29, Vitória conversa com a Libra, ele faz parte. Mas em 30 ele já está no outro entendimento. Inclusive em busca dos aportes que a FFU fez, né? Nos clubes. Detalhe, o mais curioso de todos é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ele fazia parte da LFF, foi para a Libra e agora está voltando para a LFF. Esse é o primeiro a fazer os dois caminhos, né? Essa questão do investidor e do aporte que apareceu enquanto na Libra a questão Flamengo pesa muito, tá? A Libra tem o Flamengo, a Libra acaba tendo equipes que não são tão dependentes de aportes financeiros como Red Bull Bragantino e Bahia, que tem SAFs. Na verdade, Bahia, SAF, Red Bull, o próprio grupo Red Bull, obviamente, opera. É o dono. Isso. Então, a gente vê esse movimento, Cássio. Mas chega a CBF, tá? Chega a CBF para dizer assim, ó, vamos unificar. E aí pega a data de 2030. A CBF fez 2 matérias, uma anunciando, né, tratando como... Vou até ler aqui rapidamente o título da matéria da CBF. CBF promove reunião histórica, esse é o título. CBF promove reunião histórica com clubes das séries A e B para iniciar debate sobre criação da Liga do Futebol no Brasil. Ela colocou no primeiro momento futebol no Brasil, mas depois, quando a gente olha no computador e na matéria seguinte, isso foi um erro, não é no Brasil, é do Brasil. Sim. Mas só para dizer, eu estou lendo do jeito que foi a primeira matéria. Nem nessa matéria, nem na segunda matéria, que a segunda são vários depoimentos. Dirigentes aprovam o início das discussões para a Liga do Futebol do Brasil. Não tem, se você colocar não tem o ano. E aí são os bastidores, sai no GE, sai no UOL, sai aqui com a gente também, bastidores, e você pega elementos, por exemplo, que um deles era assim... Óbvio, mas não tinha ninguém falando, né? Porque não tá no texto. A CBF não falou. Mas assim, todo mundo apurou sem precisar de muito bastidor. 2030. Sim. Os contratos até 2029 não tem o que fazer. Mas as ligas, elas estão tendo essas mudanças. O futebol continua se estruturando. E querendo ou não, a gente está em 2026. Faltam 4 anos. 4 anos parece ser tempo suficiente para você debater isso e colocar. Ou seja, no fim das contas, esse contrato mais longo, ele deu um tempo suficiente para dizer, ó, em 2030... a intenção de criar a liga. Não estou dizendo que terá a liga. A gente não tem como dizer que terá uma liga em 2030. Mas teve essa primeira conversa só com os clubes. E não foi nem na sede da CBF, foi num hotel lá mas no Rio de Janeiro, promovido pela CBF, mas que geralmente é na sede da CBF. Eu acho até que para tirar talvez um pouquinho
Do peso, ou até questão estrutural, Não. que a da CBF é gigantesco, É gigantesco, outdoor, um mas auditório. não com... Inclusive maior do que esse. Eu acho que mas não com esse padrão, mas enfim, conseguiria adaptar, obviamente. Talvez tenha sido para tirar o peso... de CBF, de você fazer só parte, eu tô ajudando aqui, mas não é um evento meu, não é, até porque é liga dos clubes. E aí, Fred, para não deixar a sua indagação lá no começo, porque ela é muito interessante sobre o papel da CBF, a gente tem que lembrar, a gente vai é um quebra-cabeça, vai juntando algumas pedras. A liga, desde o primeiro momento, ela sempre tratou ser A e B. Na Inglaterra é assim também, Sim. tá? Ela vai. Tem uma hora que liga. A League One é a terceira, já vira outra liga. Outra liga, e isso. aí a Liga. Tá entendendo? Mas a Liga do Futebol do Brasil, ela contemplaria as séries A e B, o que significa de cara, a CBF continuará tendo na série C. Na liga, o cara que for rebaixado, na hora que virar liga e o cara é rebaixado da série B, o cara vai pra série C normal. Isso não vai mudar, não vai ter campeonato paralelo, não, a lógica não é essa. Mas como é atualmente, sobretudo na série B, tem uns 3 milhões de custeio para cada clube. Sim. Como é que como é que a CBF pode não fazer parte de uma história se ela banca? Ela pode estar dizendo assim, ó, veja, ou vocês bancam, e aí realmente eu não faço nem parte dessa conversa. Mas se eu estou botando dinheiro, eu tenho que, no mínimo, saber onde eu estou botando dinheiro. Certo. E isso não é a CBF ter um mínimo de voz nas decisões. Claro, é isso que eu ia questionar. Isso não é tanto que eu estava fazendo aqui o gesto. Isso não é a CBF sendo boazinha. Isso é a CBF usando a carta dela para fazer parte do debate. Sim. Porque é óbvio que a CBF quer fazer parte do debate. Como é que não quer controlar? Ou seja, no fim das contas, assim, eu acho que a CBF adoraria ter uma liga de clubes na qual ela ainda tem influência. Vê que filé. Ou seja, agora o pepino não é meu, a liga é dos clubes, mas eu ainda continuo tendo influência. Vê? Então, mas não parece o ideal, mas eu tô falando como parece a lógica da CBF sobre isso aí. Então, no momento que a CBF ainda banca bastante a Série B, onde ela tem influência sobre a Série A, eu acho que nesse momento o papel dela vai entrar, e até separei um aspa, é um pouquinho longo, acho que o Fred lê já, que... Quer trazer aqui? Vamos agora? Vamos lá. Vou ler então, né? Pode ler. A CBF apresentou estudos, porque essa aspa, ela mostra, inclusive, para sair só dessa questão comercial, para ver, ó, que tem outros papéis, além de ser aquele papel só de fechar acordo com televisão. Vamos lá. A CBF apresentou estudos conduzidos desde os primeiros meses da atual gestão para mostrar todo o potencial inexplorado do futebol brasileiro, cuja primeira divisão nacional, apesar disso, é a sexta liga mais valiosa do mundo. Eu tinha falado isso há poucos dias, até errei a colocação, mas veja, do jeito que é o Brasileirão, foi no Raio-X, que a média deu 29 mil pessoas, que tem o ranking de liga. O Brasil, mesmo sem ter liga, é a sexta mais poderosa já. A análise foi aprofundada a partir da imersão internacional na Europa em janeiro, em que a comitiva brasileira conheceu conceitos, modelos de governança e estratégia das ligas e federações da Inglaterra, Alemanha e Espanha para temas como fair play financeiro, tecnologia e profissionalização da arbitragem. A CBF bancou viagem de tudo quanto é dirigente. Sim. Do esporte acho que foi Bivar, né? Matheus... E Bivar, chegou a notícia que ele largou, né? No meio, né? Tipo, não foi Matheus, mas só pra dizer... Acho que Evandro foi... Não sei se é Evandro Carvalho. Acho que não. Mas só pra dar um... Eu não sei. Ele foi na verdade, da seleção brasileira agora, na comitiva. Mas, só pra dar um exemplo, esses dirigentes já tinham ido nessa viagem. Ou seja, essa reunião, ela foi o primeiro encontro assim, público, mas já tinha tido esse primeiro ato, né? Compararam-se diferentes questões estruturantes do Brasileirão com os principais campeonatos nacionais do mundo e perceberam-se as áreas em que no Brasil ainda carecem de melhorias. Calendário, que cabe à CBF de uma forma ou de outra, Sim. porque ela entrelaça com os estaduais, que não vai ter liga de estadual, sim, e com os torneios da Conmebol. Então, ela, de uma forma ou de outra, a CBF não tem como não ser consultada sobre isso. Né? Calendário, tempo de jogo, e aí é tempo de jogo, a turma fazendo cera e tal, para ter mais tempo de bola rolando. Estádio, que aí, entre parênteses, público, segurança e infraestrutura. Transmissão, comunicação e redes sociais. Além de marketing, êxodo de jovens talentos. A regra atual no Brasil diz que o jogador tem que fazer 18 anos para sair. Só que isso já está gerando até um incômodo atual com essa idade, tá? Para ver se... Que o cara faz 18 e sai, para ver até... Esses 18 já estão achando que é pouco mesmo. Êxodo de jovens talentos, governança do regulamento e situação financeira dos clubes. O fair play financeiro já saiu há pouco tempo, ele é bem complexo, assim, até complexo e até complicado, mas enfim, mas já tá valendo, ele vai ser... Detalhe,
Ele vai ser de forma escalonada e ele começa a funcionar basicamente quando? De forma plena. 30. Então, assim, eu acho que em algum momento, se essa liga der super certo, Fred, eu acho que em algum momento os próprios clubes vão ter um movimento de CBF. Ó, a gente consegue. E quando chegar esse momento, aí vai ser interessante saber se a CBF diz. Vai ser que nem uma mãe, ó, sigam, podem seguir em frente, ou vai dizer, não, meu amigo. As impressões, não só nas entrevistas oficiais divulgadas pelos próprios canais da CBF, a própria reportagem, que traz aspas e declarações de presidentes de clubes, de federação também, mas mesmo nos bastidores, a impressão foi muito boa, Cássio, deixada. E também nos bastidores a gente tem a informação que existe um grande obstáculo para que tudo aconteça como a CBF enxerga hoje. O adiantamento. Esse sempre foi um problema. Muitos clubes, quase todos os clubes, basicamente, os da LFF, da FFU, tá? Eles têm um adiantamento, venderam 15, 10% dos seus direitos por 50 anos. O Vitória e o Atlético Mineiro estão correndo para a FFU para fazer essa venda, para buscar esse recurso. E isso pode ser. Isso prende os clubes já pegando, na verdade, né? Isso. Justamente. Foram para ter esse movimento de pegar e isso os torna presos à FFU. Tá? Agora, vai haver um grande golpe na presos, FFU. Sobretudo. É por isso que eu estava falando que são coisas diferentes. Eles ficam presos, sobretudo, a um investidor. Ao investidor, porque é o seguinte, a liga vai de repente dar super certo e durante 50 anos uma parte dos filiados, ou seja, vai juntar todo mundo, Libra, FFU, gente que não tinha liga, porque tem gente que não tem liga, o Santa Cruz não tem liga. Sim. Só para dar um exemplo, o Botafogo da Paraíba, enfim. O Santa Cruz já é um bom exemplo. E em algum momento vai estar todo mundo recebendo a cota lá dentro de uma estrutura, 40% ou 50% igual, 20% ou 30% de audiência, enfim, essas divisões vão ser debatidas. E na hora que chega a receita, o cara tem direito a 100 milhões. Durante 50 anos, aí o cara vai pegar 85, porque 15 milhões o cara vai repassar para o investidor. Para a liga, eu não consigo achar isso, no sentido de que isso seria um entrave da liga. Isso para mim é um entrave para o clube. Vai ser um entrave da seguinte forma, que é o que a gente sempre falou. Vai passar o resto da vida com o concorrente ganhando 100% e tu ganhando 85%. Isso. E detalhe, basicamente, eu tô falando basicamente porque tô falando aqui de cabeça para não ter uma exceção, mas na prática eu acho que é todo mundo. Mas eu vou usar o basicamente. Basicamente, todo mundo pegou o dinheiro, já gastou tudo e pior, quase não houve mudança prática em ninguém. O cara gastou em contratações, já foi pro ralo. Queimou o dinheiro. O Sport botou 10 milhões na Ilha do Retiro, mas pegou 100. Eu não acho que o Sport hoje é um clube... Porra, tem 100 milhões aqui espalhado no Sport. Foi. Tem 10 ali, né? Um pouquinho, 11, 12. Só tem aquilo. A compra do terreno. Do CT. Gastou uns 35 estruturalmente. Já acho muito. Não acho que nem foi isso tudo, mas se botou 30, 7, eu até acho que o dinheiro... Pô, e é só ainda para contratar jogador? Acho que também precisa ser contratar. Mas a questão é que todo mundo pegou dinheiro de 50 anos, gastou no ano e quase todo mundo gastou mal. Sim, é isso. E aí arcar com infelizmente, eu acho que é arcar com as consequências. Eu não acho que uma liga vai deixar de existir porque o Sport... Não. Ou que... Tá entendendo? Não é o Sport. São mais de 20 clubes. Ou que, eu ia dizer assim, o Sport é o que a gente tá falando do Sport. O Fortaleza, o Ceará, o Internacional. Eu acho que todos esses vão arcar com as consequências. Porque vai fazer o quê? Vai dar um calote de 100 milhões? Não tenho a menor condição de responder, mas talvez os presidentes desses clubes estejam colocando na mesa esse problema. Ou então preparar um plano de recompra com a CBF negociando. Eu acho a recompra o calote, eu acho assim. Sim, até porque o calote é de bilhão, tá? Claro, é impossível. A escala é de bilhão, juntando todo mundo. Mas eu só trouxe isso, tá? É um obstáculo. É um obstáculo. Isso foi me passado diretamente. Eu já acho que era um obstáculo. Já quando ainda era a LFU. Já ali eu não gostava. Eu disse, meu irmão, 50 anos é uma vida, pô. Mas o que eu quero dizer, Cássio, é que para essa unificação, para esse cenário, é um entrave. Os que receberam, os que não receberam, há um entrave quanto a isso, mas tem um tempo, foi apenas a primeira reunião, um embrião, mas está muito clara a intenção da CBF de
nesse momento, tomar um protagonismo, questão de imagem. A CBF está num plano de dar um verniz na sua imagem, de modernização, de calendário, de vários passos que a CBF dá. Até acertar, Não, acertando tá acima da tudo, média. ó, tá tudo, Tá veja indo só, tá acima da tudo média. sendo aceito de forma muito boa. Mas, repito, tem um verniz e tem Claro, outras intenções aí. Então, claro. primeiro é protagonismo. Protagonismo absoluto. E a O CBF, sarrafo com o Edinaldo estava muito baixo. Né? e a CBF já entendeu que esse protagonismo pode ser ameaçado pelas ligas. E aí o que é que ela faz? Deixa eu resolver logo isso aqui antes que haja mais comprometimentos, que a gente tenha mais contratos assinados, mais antecipações, para que a situação fuja do controle da CBF. Repito, algo que eu falei no começo do texto e digo de novo para encerrar. Foi pequenininho o movimento. Para Flamengo, para Palmeiras, para clubes da Série A talvez nem saibam o que aconteceu. Mas a entrada da CBF Foi na ela que Série mediou, B né? Foi ela que mediou, né? para tirar Náutico e São Bernardo de qualquer liga, dizer assim, ó, eu vou lhe dar a Globo, vou lhe dar um contrato melhor, que depois forçou a FFU a igualar, já deu veja só, aquele movimento ele é muito mais xadrez do que Tirou o dinheiro imaginam. do outro. Porque Forçou quando o outro a fez pagar aquilo, mais, né? os clubes da FFU foram para cima para tentar encontrar caminhos para romper com a FFU. Foram buscar alternativas de rompimento. Tá? E dessa forma, é um sinal Fred, do interesse do que poderia acontecer. ainda só nessa reta final, só falar, até porque a gente não tá falando. A Liga é só o primeiro passo, é só dizer o que é que acontece. Teve essa reunião. Aí, uma coisa que não tá no texto da CBF, mas foi um bastidor do GE, por exemplo, que é o cronograma. 2026, aí tem a intenção nos próximos 4 meses, todas as propostas, porque, repito, a divisão da FFU e da Libra, por exemplo, eram diferentes. Cada um via de um jeito, assim, cada tinha uma lógica. O que é que por exemplo, uma não vendeu percentual para ninguém, a outra vendeu. Só para ver que existem diferenças. E nesse caso vai ser unificada. Vai ser uma decisão unificada. Então vão ter propostas e na hora que essas propostas chegarem, forem analisadas, passarem os critérios que foram pré-estabelecidos, até o fim do ano a intenção é aprovar a proposta, a diretriz da Liga. E por que isso tem que ser feito? Mas é só 2030. 2030, a ideia é que a Liga já esteja implementada. Se a Liga está implementada, significa que os contratos de 2030 já estão assinados. E os contratos de 2030 não serão assinados em 2030. Os contratos atuais vão até 2029. A ideia é que a Liga Unificada, quando ela começar em 2030, esses contratos já estão sendo negociados desde 2028, sei lá, no mais tardar 2029. Então a Liga, no papel, ela precisa existir antes. Ela não vai, ela vai começar os jogos da Liga Única, pode até ser em 2030. Mas na prática, Fred, ela vai começar a operar, acho que 2 anos antes, acho que já é forçando a barra. Já vai fazer parte desse processo. Então vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Foi mais um movimento. 7 nordestinos participaram, tá? Não vou tratar como o primeiro movimento. Os clubes da Série A e B, a gente já. Não, mas só para. Né, mas citando Bahia, claro. Bahia, vitória pela Série A, CRB, Ceará, Fortaleza e Sport pela Série B, porque numa dessa, mesmo com já que do exemplo do Santa, mesmo com a tradição do Santa, o Santa não fez parte desse processo ainda. O que é curioso, porque de repente quem subir de divisão vai entrar no debate com ele andando, porque o cara passa a fazer parte da Série B e ele passa a fazer parte do debate em 2027, por exemplo. É isso, dessa forma a gente fecha esse programa em que a gente abordou esse, que não é o primeiro, é mais um movimento da CBF para tentar protagonismo e controle do futebol brasileiro. Pode até ser bom para os clubes, que precisam de uma ponte, um elo entre a Libra e a FFU, senão a CBF vai ter o poder em mãos por muito tempo. Vamos ver de que forma esses nós, esses problemas vão sendo conduzidos. Como o Cássio falou, isso é para 2030, mas 2027, 2028 tem passos importantes para serem dados. Tem um aprendizado, nesse desenvolvimento. Só deixar a ressalva aqui o aprendizado. Sobre que a CBF fazer parte, mas não fazer parte com essa plenitude. É só ver a Liga do Nordeste.
A Liga do Nordeste existia, operava com muita força, e hoje você não faz a menor ideia do que a Liga do Nordeste faz, né, em relação à Copa do Nordeste. A CBF toma conta da competição de forma integral. Um grande abraço a cada um de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.